Você, quando vai fazer sua refeição fora de casa, você gosta de higiene, tempero caseiro e variedade no self-service? Então venha ao restaurante Lepisco em Maricá. Bom gosto e qualidade andam lado a lado e com um preço que cabe no seu bolso. Você monta o seu prato com uma carne por apenas R$ 15,90. Sucos, chopp e refrigerante à parte. Em um ambiente aconchegante, o restaurante Lepisco espera por você de segunda a sábado. Rua Ataíde Parreira 198, loja 104, ao lado da delegacia no centro de Maricá, no Rio de Janeiro. Telefone 21 98540 4610. Restaurante Lepisco. Agora, no programa De Olho na Cidade. Incluindo na conversa. Participação: Renê Lazari e convidados. Em busca de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Ondas de Maricá, com você em todo lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, com muita alegria. Mais um dia aqui presente no portal e TV Web Ondas de Maricá, trazendo nosso assunto de sempre, que é políticas públicas para a pessoa com deficiência. Primeiramente, agradecendo a Deus por nos permitir estar aqui hoje, nos ter dado mais um dia, hoje iniciando-se ontem a primavera, uma nova estação, e seguimos aqui firmes na presença do Senhor. Agradecendo a todos que estão aqui chegando conosco, dando aí um bom dia a todos, bom dia Mateuzinho, nosso companheiro aqui, nosso piloto da nossa nave, e trazendo hoje um assunto bem importante, e confesso a todos vocês que para mim também vai ser muito instrutivo, porque conheço pouco também sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre hemofilia. Temos uma convidada para falar do assunto, que eu vou deixar que a minha companheira de mesa, Simone Capella, faça a apresentação. E vamos aqui tentar trazer para todos vocês, como sempre, informações de qualidade que venham contribuir para o dia a dia de toda a população, principalmente a população PCD. Então, deixa eu falar com ela, senão ela briga comigo se eu demoro muito a chamá-la. Bom dia, minha querida Simone Capella. Seja bem-vinda hoje de casa, linda e maravilhosa como sempre. Ué, como é que você sabe, Vini, que eu estou linda e maravilhosa? Não preciso enxergar para saber da tua beleza, querida. Bom dia, Renê. Bom dia, nossa querida convidada Diandra. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, Matheus. Hoje, 23 de setembro, de 2021. Uma semana aí de muitas comemorações, né, Renê? Isso, Dia nossa 21, semana. foi nosso Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Ontem, 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Então, assim, dia 22, um dia muito se comemorar, Os nossos atletas fizeram história na Paralimpíadas em Tóquio, trazendo aí uma marca significativa, O Brasil hoje é uma das 10 potências do esporte paralímpico. Então, parabéns aos nossos atletas paralímpicos, parabéns ao movimento da pessoa com deficiência, que dia 21 de setembro não fica um dia marcado só por lutas, Renê? Mas também por conquista, por conscientização, por sensibilização, o Brasil hoje é um país que tem uma das leis mais completas no que tange a política pública da pessoa com deficiência. O que a gente luta hoje é que essas conquistas sejam realmente concretizadas, que sejam cumpridas pelo nosso poder público. Correto. Então, hoje, Renê, como você falou que eu estou linda e maravilhosa, estou aqui usando um brinco amarelo, Deixa eu fazer minha audiodescrição para os nossos telespectadores cegos. Eu sou uma mulher branca, de 45 anos, estou usando um óculos de cor marrom, cabelos preto até o ombro, estou usando um macacão preto, apesar de não parecer, mas eu estou de macacão preto, e usando um brinco de argola amarelo,
ainda em comemoração ao Setembro Amarelo, né, Renê? Isso. A gente está finalizando aí o mês de setembro, o mês de conscientização sobre a questão do suicídio. É um mês em que a gente precisa trabalhar muito, principalmente com os nossos jovens. Senhores pais, aí atenção ao comportamento dos seus filhos, né? Vamos ficar atento a alguns traços que eles trazem. Então, hoje, trouxe como nossa convidada, como você mesmo falou, Renê, eu também vou aprender muito. Tenho aprendido muito com a Diandra, né, que eu a conheço há pouco tempo, e vejo a sua dedicação na questão do movimento das pessoas com hemofilia. A gente está falando de uma doença genética que atinge, em média, 350 mil pessoas no mundo, e aqui no Brasil são em torno de 13 mil pessoas. Então, assim, como eu também sei um pouquinho, estou aprendendo ainda, quero que a nossa convidada faça a sua apresentação, né? E a gente começa esse papo hoje trazendo muita informação aos nossos ouvintes. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Para a gente que faz parte da comunidade hemofílica, é sempre muito importante falar sobre o assunto, por ser uma doença rara e pouquíssimo falada. Até no meio médico, a gente tem a dificuldade do conhecimento do assunto. Eu sou mãe de uma criança de 2 anos. O Theo é hemofílico B grave. E desde então, a gente vive, convive e luta pela causa. Faz a sua audiodescrição, Diandra, porque o nosso Renê, querido Renê, é uma pessoa cega, né? Só para ele saber como que é a entrevistada dele hoje, por favor. Obrigado. Sou uma mulher branca, tenho 31 anos, cabelos longos, loira. Tô vestindo um macacão salmão. Também não dá para ver, como a Simone falou. Mas basicamente é isso. Muito bom. Já tem o rapazinho aí fazendo parte tá fazendo parte da entrevista. Acabou de acordar. Ele quer fazer parte, tá certo. Tá falando dele, tem que falar sobre ele. Tá falando também. dele, ele é o convidado oculto. Nada sobre nós sem nós, né, Theo? Diz pra sua mãe. Bom dia, André. Esse assunto, hemofilia, como você falou, nós todos aqui falamos já, é um assunto bastante difícil de você ouvir falar, né? E traz até alguns preconceitos, né, que a gente já conhece. Eu queria que você começasse falando para nós e para nossos ouvintes o que é hemofilia. Hemofilia é uma doença genética onde ela pode acontecer por mutação ou hereditariedade. Na maioria dos casos é hereditariedade, 30% mutação genética. Um dos fatores de coagulação, ou ele não é produzido pelo sangue, ele não é produzido no sangue, ou ele é produzido em baixa escala. No caso do meu filho, produz 1%. Isso é um nível muito baixo. Então, o sangue desse cidadão acaba não coagulando sem a ajuda de uma medicação. Entendi. E o que causa isso, Diandra? O que causa a pessoa que tem hemofilia? Quais são os sintomas que ela sente? O que traz de prejuízo para a vida dela? No meu caso, eu sou filha de hemofílico, então quando eu estava gerando, eu já tinha consciência de que eu poderia estar gerando um menino hemofílico. Certo. Porque em 99,9% dos casos, a hemofilia ela vem no homem e não na mulher. Ela é uma doença que está vinculada ao cromossomo X, então eu como mulher tenho um X que é portador da hemofilia, um que é sadio, e quando eu gerasse um menino, eu doaria esse X, porque o pai doou o Y para formar o sexo masculino. E eu tinha 50% de chance de passar o X com hemofilia e 50% de passar o X sem hemofilia. Sim. Então eu já sabia na gestação que eu poderia estar gerando um bebê hemofílico. Quando ele nasceu, durante a gestação já foi tudo muito acompanhado e cuidado. E quando ele nasceu, a gente já teve todas as precauções que se deve ter com uma criança hemofílica. Um parto cesariano, porque o parto normal ele pode gerar um sangramento intracraniano por forçar a cabecinha na hora do parto. E a gente fez o parto cesárea. O bebê nasceu tudo muito bem e com 5 dias de vida ele apresentou o primeiro sinal, que é um dos sinais que o hemofílico apresenta, um sangramento espontâneo. No caso do meu filho, ele sangrou no estômago e fez o vômito desse sangue. Mas geralmente, quando a família não sabe que tem hemofilia, ou então quando acontece uma mutação genética, os primeiros sinais eles tendem a aparecer após os 6 meses do bebê, porque é onde o bebê tem mais movimentação. E aí bate perninha, bate bracinho e começam a aparecer muitos hematomas.
A gente fala que é muito importante falar sobre hemofilia porque muitos pais chegam para buscar uma ajuda médica devido a essa grande quantidade de hematomas e, inclusive, eles são investigados por agressão. E não é uma agressão, né? A criança ela não tem a coagulação, então qualquer toque pode deixar um hematoma. E muitas vezes nem o toque, acontece aí um sangramento espontâneo e os pais vão desesperados buscar ajuda médica. Mas como são hematomas grandes e muito aparentes, acaba se gerando aí essa suspeita de agressão. Você trouxe uma informação aí, Diandra, que é uma questão muitos casos são confundidos por violência, né? Eu já acompanhei casos assim em hospital, Renê, enquanto estagiária de serviço social, em que o serviço social foi chamado 2 vezes, Diandra, porque a criança tinha sinais, né, manchas pelo corpo, e o médico, no primeiro momento, detectou a questão, poderia ser a violência doméstica, né, e foi chamado. Então, assim, e só foi feito o exame para saber, a mãe, né, muito desesperada, falou, não, isso é uma rotina, sempre acontece. Aí que atentou, e nem foi o médico que ficou atento a isso, foi uma enfermeira, Renê, que trabalhava num hospital infantil, né, esse hospital em que a criança, do meu campo de estágio, era um hospital de emergência. E ela falou assim, doutor, ele não pode ser hemofílico? Aí o médico ainda virou e ainda falou assim, mas isso aí já teria sido detectado, a criança está com 3 anos, não é possível que a mãe ainda não sabe. Porque o que acontece? A gente no Brasil tem um histórico, né, Diandra, de ser filhos da mãe. Então, muitas das vezes, a mulher se relaciona com homens que nem sabem que o mesmo é hemofílico, né? E que não sabe que isso passou para o seu filho. Então, esses históricos no hospital, Renê, acontecem com muita frequência, até mais do que a gente imagina, né? A criança ser hemofílico e a mãe não saber, por não ter informação, né? A discussão da hemofilia ainda é algo que a gente pouco se fala no meio acadêmico e assim, na questão social mesmo, nos direitos sociais. E você trouxe na sua conversa que o Theo, seu filho, ele é um hemofílico B, né? Um tipo B. Existem 2 tipos, é isso? 2 tipos de hemofilia. Qual é a diferença, Diandra? Existe a hemofilia A, que é a falta ou baixa produção do fator 8, e existe a hemofilia B, que é a falta ou a baixa produção do fator 9. As duas causam sangramentos. É bom deixar bem claro que o hemofílico ele não sangra mais do que um outro cidadão. Ele sangra por mais tempo. Então, pela falta de coagulação, ele vai sangrar, até que você busque um hospital, que existe um hospital específico, cada lugar no Brasil tem o seu, que são os hemocentros, e entre com um fator de coagulação, que hoje é o tratamento utilizado no Brasil. Então, a diferença das duas hemofilias é que quem tem a hemofilia A grave, ela tem um pouco mais de chance de gerar inibidor, que é o corpo combatendo a medicação que é utilizada. Na hemofilia B, essa porcentagem é muito mínima. E na hemofilia B, a medicação que é utilizada, ela tem uma vida um pouquinho maior. Então, o hemofílico B, ele faz um pouquinho menos de infusão do que o hemofílico A. O B faz 2 vezes por semana, normalmente, e o A faz 3 vezes por semana, normalmente, porque o tratamento da hemofilia ele é muito particular. Então, depende de cada cidadão e do tipo de sangramento que essas pessoas tenham. Então, aproveitando isso, você falando que o fator B, né, o tipo B, que é o caso do seu filho, do Theo, ele faz o fator 2 vezes por semana, não é isso? Exato. Então, todo esse medicamento, todo esse acompanhamento, tratamento, ele é todo pelo SUS, Diandra? Sim. A gente, né, todos nós que fazemos parte aí da comunidade hemofílica, a gente tem muita gratidão ao SUS, porque é um tratamento muito caro, é um tratamento que a população não teria condição de pagar e é todo bancado pelo SUS. A gente não tem falta da medicação, a gente não tem atraso na medicação, a gente tem um tratamento de altíssima qualidade, então não falta. Logicamente que vivendo dentro desse meio a gente conhece como é o tratamento em outros países, tem um avanço, tem tratamentos melhores já, porém o Brasil ainda não recebeu. Mas existe uma federação que luta para que venham essas medicações para o Brasil. Há mais ou menos 14 dias atrás, a gente ganhou uma dessas lutas, que o fator de longa duração para hemofilia A vai vir para o Brasil. Então, esses cidadãos que fazem a utilização 3 vezes por semana vão passar a fazer provavelmente 2 vezes por semana. Vai ser criado agora o protocolo e depois a medicação vem para o SUS.
Então, a gente tem, a pequenos passos, avançado bastante. O meu pai faleceu com 29 anos por hemofilia, e na época dele não existia esse tipo de tratamento preventivo, existia só o tratamento emergencial, que foi lá na década de 90, onde os hemofílicos se contaminaram muito com doenças como HIV, hepatite, porque eram doenças particularmente novas e não pegava nos exames que eram feitos. Então, fazia transfusão de sangue, utilizava o plasma e acabava se contaminando. E sempre ia para o hospital quando eles já estavam com sangramentos muito grandes. Não existia nada que evitasse esses sangramentos em casa. E automaticamente se tornavam deficientes físicos, porque de tanto sangrar dentro de articulações, passavam a não movimentar mais alguns membros, ou a não andar, ou a mancar. Então, a hemofilia, há mais ou menos 20 anos atrás, ela era muito cruel. Você falou aí que seu pai faleceu com 29 anos, né? A causa dele, você lembra o que determinou a vir? Mas foi um sangramento interno? Foi o quê? Foi. Ele teve um sangramento no reto. E era um local muito difícil de conter o sangramento. Eles entraram com transfusão de sangue muitas vezes, o sangramento não era contido. E até que o médico chegou para a família, pediu para que se despedisse e avisou a ele: Pedro, se despede, porque quando você estiver preparado a gente para a transfusão e infelizmente você vai falecer porque a gente não tem mais o que fazer. Então, assim, por isso que eu digo que eram mortes muito cruéis, porque a certidão de óbito é morte por volêmica, a falta de sangue no corpo, né? Você vê, Renê, como que em 20 anos, né, a gente traz, é uma boa notícia, né? Você vê que hoje você consegue ter um tratamento de controle, né? A Diandra traz o exemplo do pai dela, que na época era só emergencial, teve alguma hemorragia, vai para o hospital. Não tinha como você controlar isso. Hoje, né, ela consegue fazer isso com o filho, né, com o Theo, que faz esse fator 2 vezes por semana, que consegue fazer esse controle da coagulação. A fala da Diandra é muito interessante. Eu até queria fazer um parênteses e parabenizar ela pela luta e pela qualidade da fala, pela importância que ela traz para essa discussão. Ela colocou algumas coisas, por exemplo, a gente percebe quanto é importante se falar sobre esse assunto, porque a própria comunidade médica parece que muitas das vezes desconhece a profundidade da situação, né? Quando ela fala que as pessoas às vezes chegam no hospital, o médico vai relatar como violência, como maus tratos ao filho. E também fazer também trazer uma fala dela aqui em relação ao SUS, que é claro que a gente tem que separar uma coisa da outra, né? A questão política e a questão do SUS verdadeiramente, que realmente é o sistema de saúde é ideal, né? É um sistema muito bem construído, muito bem montado. Infelizmente tem as suas falhas pontuais, mas isso tudo à parte, a gente vê o quanto é importante esse sistema nosso de saúde. Eu mesmo já passei pela questão da quimioterapia e tive um atendimento assim excepcional, não me faltou nada. E quando faltou o medicamento que eu precisava, que custava à época R$ 3.500 a caixa, eu consegui facilmente pela Defensoria e foi disponibilizado. E hoje, graças a Deus, eu tenho um câncer totalmente controlado, como diz meu médico, ele está dormindo, né? Então vamos manter ele dormindo aí por bastante tempo. E também eu trago a questão que ela fala, há 20 anos atrás, né? Por isso que quando eu comecei a minha fala, eu disse na questão dos preconceitos que existem sobre a hemofilia, né? Que a gente ainda carrega aquela questão que hemofílico eram pessoas viciadas, eram pessoas com AIDS, né? Eram pessoas contaminadas com HIV. E hoje a gente percebe quanto que houve essa evolução, não só no tratamento, mas como também na própria cultura sobre a doença, né? Porque para mim, Diandra, na minha ignorância, eu ainda entendia que a hemofilia era tratada com transfusão, e não, agora é tudo com medicamentos, correto? Sim, tudo com medicamento intravenoso.
a gente faz o uso do fator, é chamado fator de coagulação, e aí existe o fator 8 e o fator 9. 2 vezes na semana, no caso da hemofilia B, que é o TEL, a gente faz a infusão. Ela ainda é intravenosa, já existe algo subcutâneo que chegou no Brasil para a hemofilia A. A hemofilia A ela é mais desenvolvida em relação a medicações, mas ainda está um pouco distante. Está sendo utilizado para crianças hemofílicas A grave que geraram inibidor e não se adequaram ao tratamento do inibidor, que ele é um pouco mais agressivo. Na verdade, ele é muito mais agressivo, porque a quantidade de infusão é muito maior. E esse tratamento... Então, a gente pode terminar, Diana, desculpe. Então, existe o subcutâneo para hemofilia A, mas ele é usado só nesses casos. É uma medicação ainda mais cara do que a medicação que já é utilizada, mas a maioria deles, a gente pode falar que 95% ainda utiliza a intravenosa. Mas mesmo sendo intravenosa e sendo bastante evasiva, principalmente para crianças, ela traz um resultado muito importante, né? Que é a questão de não gerar essas deficiências articulares. E não é só pela deficiência, a dor é muito grande, né? Quando você tem um sangramento dentro de articulação, eles sofrem muito de dor, porque o joelho, para você ter uma ideia, o joelho do meu pai, ele tinha o tamanho da cabeça de um bebê recém-nascido. O cotovelo, a mesma coisa. Então, assim, sangra, vai causando inchaços e desgastando as cartilagens. E além de ficar visualmente chamar muita atenção, ainda tem as dores e a dificuldade para andar. Então, a gente prefere fazer as infusões ao ter uma criança com esse tipo de situação. Né? Com certeza. E esse tratamento, ele é para a vida toda? No caso, você, por exemplo, está com 31 anos. Você ainda faz essas infusões? Ainda tem esse tipo de tratamento ou não? Ou é mais eu, por ser mulher, eu não sangro. Eu tenho uma pessoa... Normalmente, ela tem 100% de fator, de todos os fatores, né? Temos 14 e a gente tem 100% de cada um deles. Eu, no fator 9, eu tenho 40%. Eu tenho uma quantidade baixa. Mas um hemofílico, quando ele faz a infusão do fator, ele vai a 40%. Então, hoje, no Brasil, a medicina, ela eleva o fator de 1 ou de 0, que é o que eles têm de nascença, a 40%. Então, eles passam... quando está no nível alto... Eles estão com essa média aí de 40%, no máximo 50% de fator. Então, eu vivo muito bem. Quem tem 40% não tem sangramento, geralmente. Eu fiz cirurgias. A mulher, por ter a menstruação, ela sangraria muito mais, porque seria incontrolável, teria que internar para poder fazer, né, as medicações para controlar. E eu nunca tive problemas. Eu tive um sangramento nasal que precisou correr, mas assim, algo muito pontual. Então, a mulher normalmente, ela não tem problema nenhum com sangramento. Então, eu nunca precisei fazer nenhum tipo de medicamento e nem transfusão por causa de sangramento. Existem no Rio de Janeiro 2 meninas, para você, assim, para passar uma ideia do que é a porcentagem das mulheres com hemofilia. Existem 2 e fazem tratamento, fazem a infusão 3 vezes por semana. Não chegaram ainda na idade de menstruar, então não se sabe como vai ser. Mas hoje vivem muito bem fazendo a profilaxia. O seu pai teve você e uma outra filha, foi isso, Diandro? 2 meninas? Não, meu pai teve um menino e uma menina. E quando ele gerou um menino, não tem nada. Meu irmão é livre porque o homem não passa para o homem. Não passa, né? Porque ele libera o Y, né? Exatamente. E a sua mãe libera o X, né? Então, exatamente. Isso. Agora, por exemplo, o Theo, né? O Theo tá com 2 aninhos, não é isso? Isso. Com 2 anos. O Theo, esse tratamento dele, até se descobrir uma nova medicação, ele vai fazer até que idade para o resto da vida esse tratamento dele, fazendo fator a cada 2 dias, né? A gente sabe que a medicina está avançando muito. Você mesmo trouxe o exemplo do que era a realidade do seu pai, né? Que morreu aos 29 anos, e uma realidade do Theo. Então, assim, a gente sabe que a medicina está avançando muito, né? E a gente tem um centro de referência, que é o Hemorrio aqui no Rio, né? Que é assim, com grande visibilidade e tem um trabalho muito sério, desenvolve um trabalho muito sério, né? Consegue fazer um atendimento de excelência. O Theo hoje, qual é a rotina dele? Como é que você consegue acompanhar essa rotina do seu filho? Então, vou te responder por etapas, né, de acordo com as suas perguntas. Primeiro, o tratamento é para o resto da vida. A hemofilia ainda não tem cura.
Já existe estudos aí para uma terapia gênica futura, mas o futuro, quando a gente está falando de futuro em medicina, a gente está falando de 10, 15, 20, 30 anos, né? Então a gente não tem ainda uma previsão. A gente, logicamente, tem assim, grande esperança, porque eu, como mãe de hemofílico e filha de hemofílico, confio muito na medicina, confio muito nos profissionais brasileiros, porque a gente vê o avanço que foi grandioso, né? Hemofílico tinha uma perspectiva de vida muito baixa e hoje eles têm uma perspectiva de vida normal. Então, eu confio muito. O TEL, por enquanto o Brasil não receber novas medicações, continua fazendo infusão 2 vezes na semana. E quando ele precisa, por exemplo, ele tem 2 anos de idade e vamos para uma festinha de criança. Tem pula-pula, tem risco de queda, bater cabeça, faz a infusão antes de ir. Então, a gente acaba fazendo em alguns momentos mais de 2 vezes por semana. Bateu a cabecinha, teve algum trauma maior, faz mais infusões. Então, 2 na semana é só para proteger. Casos de risco, vai fazer mais. Tem educação física na escola, vai fazer também. Então, pode passar para 3 vezes na semana. Isso vai se adequando de acordo com a necessidade do hemofílico. Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta. Por enquanto, a gente vai fazer nesse esquema de 2, 3 vezes na semana. Mas o dia que chegar no Brasil a medicação, que é o fator de longa duração, aí a gente pode passar a 1 por semana, 10 em 10 dias, 14 dias e no ápice do que existe de melhor, de 21 em 21. Isso vai depender da farmacocinética de cada cidadão, mas existe uma possibilidade de fazer infusão 2 vezes, 1 vez no mês. Então, assim, para a hemofilia B, essa medicação ela é muito boa, ela dá uma qualidade muito grande e para o coração de nós que somos mães dá um alívio absurdo, porque assim, eu vivo com ele ainda com um cordãozinho umbilical ali ligado, aonde o Theo tá, eu tô. Tenho bastante medo, assim, eu dou liberdade. O Theo tem uma página nas redes sociais que mostra o dia a dia dele justamente para aliviar o coração de outras mães que estão chegando aonde eu já passei, né? Tenho pouco tempo de carreira na hemofilia, mas é intenso. Eu digo que eu tenho quase um MBA em hemofilia, porque é intenso. A gente vive loucamente, mas tá ali dividido para que as pessoas sintam um pouco de alívio, para ver que quando você joga lá no Google hemofilia, você vê coisas que te apavoram, que te deixam desesperadas. E a gente tenta abrir que dá para dar um pouco de liberdade, que dá para deixar viver, que eles são felizes, que eles... Meu filho, você olha para o rosto dele e você vê um sorriso estampado. Então, assim, faz infusão e para ele fazer uma infusão hoje, lógico que a gente já passou momentos traumáticos, mas hoje é como escovar um dente. Ele dá o bracinho, ele faz ali, dias mais fáceis, dias mais difíceis, né? Hoje fura 2, 3 vezes para conseguir uma veia, antigamente furavam 7 vezes, antigamente amarravam para furar. Quando a gente fala, né, que foi que a Simone citou sobre Hemorrio, eu falo com muito amor sobre Hemorrio, eu falo com muito cuidado sobre tudo o que acontece lá dentro, porque é um hospital de excelência, tem profissionais maravilhosos em relação a cuidado com os pacientes, eles têm um carinho, eles têm um amor, é tudo feito com muito zelo. O Theo tem uma médica que a gente chama ela de anjo na terra, porque a doutora Marília, que é a doutora do Theo, ela tem todo um cuidado, ela atende pelo WhatsApp, pode ser a hora que for, bateu a cabeça. A gente teve um episódio do Theo com 11 meses, o pai escorregou da escada e o Theo caiu, bateu logo a cabeça. Então a gente teve que correr porque era um risco absurdo de sangramento intracraniano, como aconteceu. E a médica ela já entrou em contato com os hospitais, com o Hemorrio, com o hospital que é atrás do Hemorrio, para que fosse feita a tomografia lá primeiro. As médicas do Hemorrio já levaram um fator para o hospital para poder entrar com a medicação antes de tomografar, porque se estivesse sangrando tinha que rapidamente conter aquele sangramento. Então, assim, é de uma dedicação, um amor, um conhecimento e uma luta pela causa que não é comum se ver. Quando o Theo, com 5 dias, vomitou sangue, eu bati em outros hospitais e eles não sabiam, médicos não sabiam tratar a hemofilia. Então, assim, a gente, além de viver toda a questão da insegurança de um sangramento, porque é uma deficiência não visível, mas extremamente perigosa. Sim.
a gente ainda bate de frente com essas situações de chegar em hospitais particulares. Eu não estou falando de hospitais públicos, porque existe muito um preconceito sobre hospital público. Eu mesma tinha. Eu digo que a primeira internação do Theo eu relutei muito, internar em hospital público, meu Deus, ficar no quarto com outras pessoas. E a gente, quando não conhece, tem o preconceito. Eu acredito muito que o preconceito é a falta de conhecimento, Sim. porque se você conhece, você passa a não ter. E eu entrei dentro do Hemorrio e saí encantada de lá, porque o Theo nem percebeu ser um hospital. Para ele, a gente estava hospedado, porque a comida é excelente, o tratamento maravilhoso, elas fazem de tudo para que você se sinta o menos pesada possível, tudo muito limpo, tudo muito cuidado, as medicações no horário certo, o carinho delas com as crianças. Então, assim, é SUS e é excelente. Renê, olha só que interessante, uma das conversas minhas com a Diandra lá na Andef, a Diandra, né, é minha estagiária de serviço social lá na Andef, né, onde eu estou mergulhando nesse universo aí com ela, o Theo, né, de vez em quando vai me visitar, e eu fiz uma pergunta para a Diandra, Renê, com relação aqui no Rio, ela tem o Hemorrio, né, que ela fala desse cuidado, desse espaço, né, de excelência pelo SUS. É bom a gente ressaltar que o SUS é o maior sistema de saúde do mundo e um dos mais completos, né? E que, dependendo da política pública desenvolvida do local, funciona com um tratamento de excelência, né, Renê? Como você também trouxe seu exemplo. Uhum. E eu perguntei para ela como é que é com questão da viagem, né, Renê? Porque ela viaja, vai para outros estados, né? Inclusive o marido dela é militar, viaja muito. E ela me disse que eles têm uma rede, Renê, das cidades onde tem esses hemocentros, né? Então, já fica meio que comunicado, ela já faz uma comunicação. Entendi. Quando ela viaja, né, para dizer, ó, a gente vai viajar para saber o fator e tal. E uma outra questão que ela trouxe para mim também, quando se precisa, uma emergência, por exemplo, aconteceu alguma coisa, vai para um hospital e esse hospital automaticamente já faz contato com o Hemorrio e o Hemorrio já envia o fator para o hospital onde o Theo esteja. Então, assim, você vê como que uma rede bem estruturada, como que funciona, né, Renê? É por isso que eu comentei aqui antes que é muito importante a gente trazer essas falas para trazer também um lado positivo das coisas que a gente tem no nosso país, né? Porque a gente está um pouco cansado, né, de ouvir só coisa negativa, só coisa ruim, né? Então é muito importante a gente ouvir isso e sentir esse orgulho de fazer parte de tudo isso, né? E eu queria também fazer aqui um outro parênteses em dizer que eu quase estou pedindo aqui ao Matheus para ligar para a Sílvia, para ela hoje ficar em casa de folga e a gente entrar pelo programa dela junto, porque... Ele já quer roubar o programa da nossa amiga. O bate-papo o papo está muito bom, muito interessante, muito instrutivo, e a fala dela, da Diandra, é algo assim que torna tudo assim muito... Claro que a gente... o que eu vou falar aqui, eu espero que vocês entendam. Torna tudo assim muito leve, muito assim suave, entendeu? Como ela falou, né? Você entra no Google e vê coisas assim horríveis, né? Mas você pode perceber também que tem a possibilidade da coisa continuar, da vida continuar, da vida ser vivida com qualidade, né? Eu acho isso até a gente pode até trazer para a questão da pessoa com deficiência, né? Quando muita gente fala, caramba, ficou cego, ficou cadeirante. Não, a vida continua e com muita qualidade, com muito amor, principalmente para o Theozinho aí, que tem a bênção de ter essa mãe maravilhosa que ele tem, né? Parabéns, Diandra, mais uma vez para você. Eu acho que eu vou passar o resto do programa te dando parabéns, porque eu estou encantado, realmente. Agora, nós já estamos com meia hora de programa e eu preciso falar da nossa companheira e parceira, que é a nossa patrocinadora do programa, a nossa querida Silvia e Francisco Gomes, da Dinâmica Ortopedia, que está trazendo aí para Maricá o que há de mais moderno e de melhor no tratamento ortopédico, na reabilitação de pessoas com deficiência física, né, com algum impedimento de locomoção. E em breve aí, né, a gente vai ter muitas novidades sobre a Dinâmica. E aproveitando esse momento, passar para o nosso piloto aqui da nave, que tem algumas mensagens chegando aqui para a gente não deixar nossos ouvintes sem resposta. Fala aí, Matheus. A Sílvia mandou um bom dia, o Joselito Arcanjo assistindo vocês, bom dia. Bom dia, Joselito. O Ashman,
Falou que o YouTube está indisponível, mas está disponível sim, eu até enviei o link para ele. A Silvia perguntou, existe um protocolo como o teste do pezinho no ato do nascimento para detectar a hemofilia? É a pergunta que ela fez. Com você, Anderson. Não, o teste do pezinho mesmo, mais completo, não pega a hemofilia. É difícil de ser detectado quando é um recém-nascido, porque o recém-nascido ele nasce com um pouco de sangue da mãe, então pode existir fator da mãe. O primeiro exame feito geralmente é o PTT, que se sabe o alargamento da coagulação, o tempo de coagulação. Então, se tiver um tempo alargado, a gente já abre o olho para um risco. Mas existe um exame, eu descobri isso há pouquíssimo tempo, ainda não fui tirar essa dúvida com médicos, então é uma informação não oficial. Mas uma mãe me falou que fez o teste da bochechinha e pegou no nascimento do bebê, que ele é hemofílico. No teste da bochechinha não tinha casos na família e eles descobriram a hemofilia por esse teste. Então, pode ser que sim, já exista um teste para recém-nascido, mas geralmente ele é feito quando o bebê é um pouquinho maior, porque precisa sair esse sanguezinho da mãe aí do corpo para detectar a hemofilia. Então, Diana, deixa eu te falar, o Brasil, né, em números exatos, assim, números cadastrados, são 13 mil pessoas com hemofilia, né? O Brasil hoje é o 4º país do mundo, né, com o número de hemofílicos. Mas existe um estudo que disse, Renê, que esse número pode ser 3 vezes maior, né? Existe a possibilidade de ser um número 3 vezes maior do que esses 13 mil que são cadastrados, que faz o acompanhamento, né, e tem disponibilizado o fator. O que você acha que ainda tem essa dificuldade da gente realmente ter esse número fidedigno? Por que você ainda acha que há essa possibilidade de ser um número 3 vezes maior? Por falta de orientação, por falta de capacitação dos médicos, por falta de interesse da sociedade? Qual o fator que você acha que dificulta realmente a gente ter esse número exato? É um misto. Primeiro que a hemofilia ela é dividida em 3. Existe a grave, moderada e leve. Quando o cidadão é leve, ele muitas vezes passa uma vida sem saber que tem. Porque aparece um hematoma ou outro e... Oi, Theo, deixa o Theo aparecer, Diandra. Cadê ele? Se ele vier pra cá, ele não vai querer assim. sair. Oi, amor! Oi! Bom dia, Theo! Tá te Vai comer biscoito hoje com a gente? Beijo. Olha, papai vai te dar biscoito. Então, primeiro é por essa questão de leve, moderado e grave, né? A segunda coisa, viu? Vou pegar ele agora, não quer sair. A segunda coisa é porque existem lugares no Brasil que tem Existem lugares no Brasil que é muito difícil o acesso, onde hemocentros ficam a 400, 500 quilômetros. Geralmente na capital, né? Eles geralmente ficam na capital, né? Isso, os hemocentros geralmente estão nas capitais. Então, assim, acaba que existe aí uma dificuldade das pessoas chegarem. Então, imagina, quem mora lá no sertão, apareceu um hematoma, é tratado de outras formas. A gente teve acesso, eu tenho acesso a muitos hemofílicos pelo fato do perfil do Theo, né? Eu já tive acesso a hemofílicos que, quando teve sangramento na perna, tornozelo, botaram gesso. E gesso é extremamente proibido para hemofílico. Porque você vai pegar um sangramento, algo que está extremamente inchado, sangrando, porque não para de sangrar se você não entrar com a medicação, e você vai engessar, imagina, aquilo pode dar muitos outros problemas. Então, assim, existem sim, existe a falta da condição financeira, que não deixa buscar, pesquisar e entender sobre a doença. Existe a questão de uma hemofilia leve, que são poucos sangramentos, então não tem esse diagnóstico por isso. E existe a falta de conhecimento, que até se descobrir uma hemofilia vai ser investigado, inclusive leucemia. A gente vê aí muitas vezes hemofílicos sendo investigados pela leucemia primeiro, porque hematomas, né, as pessoas acabam confundindo, até médicos acabam confundindo. Então, assim, eu acho muito que a hemofilia deveria ser muito mais falada. Nós temos aqui ainda mais perguntas, Simone, que o pessoal está chegando aqui pela rede, Matheus vai passar para a gente. Tem mais comentários aqui no Facebook.
Deixa eu só encontrar aqui. A Silva falando que já reabilitamos um paciente com hemofilia e que teve um membro amputado. Seu tratamento era tudo no Hemorrio. O Ashman, fico feliz em saber que o Hemorrio tem esse impacto bom na vida dos hemofílicos do Rio. Isso aí. Aí o hemofílico Dia a Dia comentou que a Diandra Zélia é guerreira, conhece mais que muito médico. Falou Vivo SUS também. Ele falou que aqui em São Paulo tem 3 lugares excelentes. Podemos levar também para viajar a medicação. Aí, sobre você, Renê, falou que queria estender o programa. A Silvia comentou que com certeza cederia, amigos. Mas hoje traremos uma dinâmica de nosso relacionamento com todas essas questões também. Isso é só uma brincadeirinha só que eu fiz, tá tranquilo. Mas com relação ao que o pontuou aí da questão da Diandra, ela já teve uma situação, Renê, que uma médica falou assim, não, mas você como médica, não sei o quê, porque ela falou de uma forma tão expressiva, assim, tão convicta, que as pessoas realmente pensam. Eu, quando comecei a conversar com a Diandra, eu fiquei muito encantada exatamente por isso. Ela traz um tema tão polêmico, né? Eu acho que a única vez assim, que eu ouvi se discutir um pouco de hemofilia foi o caso do nosso querido Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Né? O Betinho, acho que foi o maior exemplo de hemofílico, assim, mas você vê que até no caso dele, as pessoas ainda associavam o Betinho à questão do HIV. Se falava mais do HIV do que da própria hemofilia, né, Diandra? Acho que você vivenciou isso, você pode trazer. Então, a Diandra traz uma discussão da hemofilia como algo assim, é uma doença, não tem cura, né, por enquanto, a gente acredita, né, pelo avanço da medicina, que eu acho que daqui a pouco vai se controlar, né, com um tempo maior do que essa questão de 2, 3 vezes por semana, dá para se ter uma vida normal, né? Ela traz essa discussão, o Instagram do Theo hoje traz essa leveza, passa ele tomando o fator, brincando, comendo seu biscoitinho, vendo a sua televisão, sabe, Renê? Sem aquela coisa de um lugar fechado, de um lugar sujo, de um lugar feio. Não, ela faz em casa, o medicamento chega até a residência dela. Então, assim, ela consegue dar essa qualidade, proporcionar esse aconchego para o filho e para a família, porque a família, a mãe principalmente, né, Diandra, que está aí no dia a dia acompanhando. Então, assim, eu fiquei muito encantada. Quando eu falei para o Renê, vamos trazer isso, as pessoas já olham assim, nossa, mas vamos trazer de uma forma positiva, de uma forma assim, funciona, dá para viver bem, dá para fazer com qualidade, né? Tem que ter alguns cuidados, claro, eu vejo a Diandra, né, preocupada em não bater a cabeça, em não se machucar, em não se cortar, né? O cuidado que toda mãe tem realmente, só que o cuidado era um pouco mais redobrado, né? Vamos falar assim. Mas me encantou muito, Renê, a leveza como ela traz essa discussão, que é algo que a gente quase não se vê falar. Ela faz uma fala que ela diz que o preconceito existe quando você não conhece, né? A falta de conhecimento traz isso, né? E quando eu falo da minha experiência, quando o médico disse que eu teria que fazer a quimioterapia, bate um desespero, porque você tem uma ideia que as pessoas passam para a gente, né? Quimioterapia, isso e aquilo, é um desespero. E, no entanto, eu passei por uma quimioterapia que, para mim, foi a coisa mais natural, tranquila, como se estivesse realmente fazendo uma doação de sangue, tomando uma injeção. Não tive nenhum tipo de problema, o pessoal muito atencioso, a equipe toda muito, muito bem preparada. É claro que você tem algumas questões de ter alguma náusea, né? Cair o cabelo. Eu fiquei até mais bonito quando fiquei carequinha, você deve lembrar disso, né? Então, a gente não tem que... Não é dos carecas que ela gosta mais não, Renê. Não vem não, porque essa não cola. A gente realmente tem que ter... Por que a Diandra tem essa fala? Porque ela convive, ela vive, e ela sabe que depende ali dela, o filho, depende dela, de todo esse tratamento, né? E ela sabe que pode e é capaz, então encarar aquilo de forma assim, realmente... eu, da minha forma de ver a vida, né? Trazendo um pouco da questão religiosa, cada um tem a sua, né? Eu vejo muito o poder de Deus na vida dela e até a fala dela nos remete a isso, né? Mas a questão do hemofílico,
dos hemocentros, né, vamos dizer assim, eu acho que deveria ser mais difundida, né, como você falou, só nas capitais, né? Por que a gente não tem polos também em cidades menores, né? Fazer uma aproximação maior, bancos de sangue também. Eu acho que deveria ser mais trabalhado essa questão, você não concorda? Mas existem os hemonúcleos. Ah, A gente sim. chama de hemonúcleo, Sim, sim. aonde, por exemplo, o Rio de Janeiro tem o Hemorrio, e Hemorrio recebe o fator para o estado do Rio de Janeiro todo. E aí existem hemonúcleos que o Hemorrio Tá. entrega essa medicação, porque hoje a Federação Brasileira de Hemofilia teve uma luta grande e há alguns anos conseguiu liberar a medicação para casa. Então, os hemofílicos, pais ou os pacientes, eles são ensinados a puncionar uma veia e dar a medicação, porque isso traz uma qualidade de vida absurda para quem vive, porque caiu, bateu a cabeça, você vai ali, faz fator, e se tiver que levar para o hospital, ele já vai protegido, você não precisa pegar todo esse translado no risco para ir chegar lá e fazer a infusão. Então, trouxe uma qualidade. Como a questão da viagem, você leva a medicação e busca um hemocentro, um hemonúcleo, que vai ser aplicado. Eu tenho um exemplo recente, em março eu estive em Mato Grosso do Sul, bonito, e a gente já entrou em contato antes, a médica, as enfermeiras do Hemorrio entraram em contato, a gente levou uma carta e chegou lá, o enfermeiro puncionou a veia do TEL sem problema nenhum. Então, assim, existe esse suporte, só que quando a gente fala de sertão, aí a coisa é um pouco mais complicada, né? Porque é muito distante, então qualquer coisa se torna muito distante. Mas, assim, dentro de hemocentros eu vejo uma organização muito grande em relação a tudo isso. Eu queria falar um pouquinho sobre os cuidados com a criança hemofílica, né? A gente tem falado bastante, né? Pergunta. Desculpa. A gente tem sim cuidados extras, né? Eu costumo muito usar, eu vou pegar aqui para mostrar, o famoso macarrão de piscina em casa. A minha casa é toda colorida, porque a gente usa isso aqui. Compra um macarrão de piscina que tem um furinho no meio, passa um estiletezinho, abre ele e encaixa nos armários, no portãozinho de divisória da cozinha, na cama da criança, no pé da cadeira. Porque se ele bate, ele sangra. Mesmo com o fator, ele vai sangrar e aí vai parando, mas ele sangra. Uma batida na cabeça, ela é muito perigosa, porque cabeça sangra geralmente de uma maneira que você não vê. Então, pode estar sangrando para dentro e só descobrir quando já tiver que operar. Então, a gente faz essas proteções. Uma proteção que é barata e realmente funciona. Usa o capacete. Na fase de andar, utilizei muito andadorzinho de pano na mão para poder segurar caso fosse cair, para poder deixar ele andar no tempo dele, mas protegendo. Então, assim, eu busco de todas as formas, maneiras de proteger que não façam com que ele deixe de fazer o que a idade quer que ele faça. Lógico, tenho muitos medos, tenho muitos cuidados, corro de mão dada, evito alguns tipos de lugares, porque é perigoso e criança na idade de 2 anos, ela quer mesmo subir em tudo, né? Então, assim, existem cuidados diferenciados? Existem. Existem coisas que eu preciso sempre ter em casa ou ir em lugares que tem isso, como gelo. O gelo pra gente é o terceiro braço. Bateu é gelo, ele mesmo. Esses dias eu bati o joelho, ele já pediu pro pai dar o gelo, botou gelo no meu joelho. Porque o exemplo, ele tende a arrastar mesmo, né? Então, assim, ele faz gelo, então se alguém machucar, a pessoa também faz gelo. Então, ele segura o gelinho na cabeça, ele põe o gelinho, ele mesmo brinca com seringa para brincar, que tá fazendo a medicação nele, na gente, nos brinquedos, porque a gente tenta fazer com que isso seja leve, seja uma brincadeira, não seja um castigo. A gente chama de fator do amor, porque a gente fala que é o amor pela veia, né? É uma maneira de amar. Se ele bater e sangrar, ele vai sofrer. Então, se eu der a medicação, por mais doloridinho que seja uma picadinha, hoje nem mais porque eu anestesio o local, mas é uma maneira de amar, é uma maneira de dar liberdade. Então, eu quero que o Theo cresça com isso na cabeça, que ele não está sendo punido, que ele não é castigado por ser diferente. Na verdade, eu creio muito que meu filho é um escolhido. O Theo não veio no mundo para ser qualquer pessoa. Ele vai fazer diferença no meio hemofílico enquanto ele não for curado. Você já está fazendo isso, né, Diandra? A forma de você lidar com essa demanda, né, já é um fator importante para outras mães. Quantas mães nesse momento não acabou de receber o diagnóstico do filho e não sabe por onde começar? Então, exatamente é isso que eu quero te perguntar. Uma mãe hoje acabou de estar te ouvindo, está nos ouvindo,
o filho recebeu o diagnóstico, primeira coisa que ela deve fazer, onde que ela deve buscar isso? Ela vai direto no Hemorrio? Ela vai encaminhada? Como é que é isso? E outra, com relação ainda à questão dessa rede, né, essa rede de proteção e de conscientização do hemofília, você hoje faz parte de alguns grupos até fora do país, né? Você me mandou há pouco tempo uma live que você fez discutindo isso a nível de América Latina. Eu queria que você falasse sobre isso também. Sim. Quando a pessoa descobre, quando ela recebe o diagnóstico de hemofilia, se for por um médico que não faz parte de um hemocentro, ele vai dar um encaminhamento, a pessoa vai ligar para o hemocentro e agendar uma consulta. Lá vai ser feito novamente um exame para poder fazer a dosagem de fator correta do local, porque a dosagem de fator ela tem que ser muito bem feita. E aí a criança vai ser inscrita no programa, vai receber um número, onde esse número ele é reconhecido a nível no Brasil, existe uma maneira de ser a mundial, mas aí o médico vai passar essas orientações. E ele vai ser atendido em qualquer hemocentro do Brasil com esse número. Então, buscar o hemocentro. É como se fosse uma identidade, né, Diandra? É uma identidade, Exatamente. né? Ali tem Exatamente. todas as informações. Qualquer hemocentro a nível nacional entra naquele número no sistema, tem todas as informações da pessoa, né? Todas as informações, todas. A gente já teve situações de emergência de só chegar na porta de Hemorrio e falar, dá o código do TEL, já entra e depois volta para assinar a ficha, porque tem que correr. Então, assim, descobriu, procura um hemocentro. É o lugar que vai tratar, é o melhor lugar, lá eles entendem, eles fazem palestras, cursos, então, assim, entendem muito. E a rede que atende a hemofilia é uma rede de muito amor, então, além de tudo, os pais vão ser muito acolhidos. Existe a Federação Brasileira de Hemofilia, existe a Federação Mundial de Hemofilia, e existem, em cada hemocentro tem a sua associação, então, assim, existe uma rede muito consolidada que vai receber esses pais. A sua outra pergunta, Simone, foi? Não, essa questão da sua participação a nível de discussão a nível mundial, né? E o que aconteceu em relação a isso? Eu costumo dizer para todas as mães que recebo que uma das partes mais difíceis do diagnóstico de hemofilia é a aceitação. Nós, mães, não nascemos, não fomos criadas, as mulheres nós não fomos criadas para quando vai gerar pensar que o seu filho pode ter algo de diferente do que a sociedade padroniza como normal. Uhum. Então, a partir do momento que você recebe um laudo de que seu filho é diferente, você não quer saber o que é. Isso te apavora, isso te deixa desesperada. A gente tem 2 minutos aí, só, tá, Diana? Tá, e aí vem toda essa questão, né, de não aceitar. Quando a mãe passa a aceitar, fica mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu abri a vida do Theo aos 9 meses no Instagram. E dali entrou uma enxurrada de hemofílicos. Então, eu recebo muitas mães, muitas associações me convidando para palestras, para tirar dúvidas, para acolher. A primeira coisa que eu faço com as mães é dar meu WhatsApp para poder fazer a troca, porque eu acho que elas me entendem e eu entendo elas, a gente fala a mesma linguagem e fica tudo certo. E em relação a ser convidadas para palestras a nível mundial, é justamente porque tem poucas pessoas falando de hemofilia. Então, quando encontra o perfil do Theo, encontra uma possibilidade de falar que hoje é muito melhor do que foi há 20, 30 anos atrás. Isso aí. Bom, pessoal, o papo realmente está muito bom, mas tem horário para a gente terminar e está esgotado. E eu queria já agradecer novamente a Diandra e dizer que, com certeza, né, Simone, está na nossa lista de palestras aqui para o nosso município, né, que a gente vai trazê-la, com certeza, assim que a gente tiver com a situação melhorzinha aí em relação à pandemia. Diandra, muito obrigado. A gente consegue montar uma agenda de palestra, até pelo conselho mesmo, né, Renê? Com certeza. A gente pode pensar até para dezembro, aí, nossa semana da pessoa com deficiência, entendeu? A gente fazer uma semana de palestras aí, que a gente tem muita coisa boa para trazer para essa população. Diandra, muito obrigado mesmo, foi ótimo tudo que foi feito e dito aqui, tá? Quero mais uma vez aqui te dar os parabéns, tá? Parabenizar você, seu marido, seu filho Theo, tá bom? E dizer como você falou, né? Ele vai fazer, está fazendo diferença e é o que você disse, em outras palavras, a gente nunca pergunta por quê, né? Sim, para quê. Então é isso que a gente tem que fazer. Muito, muito boa sorte. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado pela presença. De nada, eu que agradeço a oportunidade.
Diandra, minha linda, muito obrigada pela sua confiança, né, Renê? Porque para estar com a gente tem que confiar no que a gente também propõe, né? Então, assim, muito obrigada pelo carinho, pela aceitação. Pode ter certeza que você conseguiu atingir várias famílias que estavam ainda com o coração ainda com essa inquietude. E aí você veio trazer uma luzinha na vida de muitas pessoas. Grande abraço, parabéns pelo seu Dá só o Instagram do Telzinho, Diandra, se o pessoal quiser participar, entendeu? É Tel com TH, _ Miranda, _ Ziele, Ziele. Tel Miranda Ziele. Vai ficar no nosso site lá do portal, quem quiser é só acessar que vai ter lá o endereço do Tel. Gente, muito obrigado, até a próxima semana, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de alegrias aí pela frente. Fiquem com Deus. Amém, obrigada. Um beijão. Um grande abraço. Acabamos de apresentar Incluindo na Conversa, aqui no De Olho na Cidade. Ondas de Maricá, com você em todo lugar. Pense em uma loja completa em peças para fogões em geral, ferramentas, miudezas e utensílios para o lar. Vem, porque no Bazar Nogueira tem. Rua Vereador Francisco Sabino da Costa, 169, Loja 4, Centro de Maricá, no Rio de Janeiro. Telefone 21 99669 2496. 99669 2496. Aceitamos todos os cartões de crédito e Mumbuca. Bazar Nogueira, vem que tem!